Sêneca, sobre a brevidade da vida. Lúcio Ennio Sêneca, filósofo, dramaturgo, político e escritor. Lúcio Ennio Sêneca, 4 a.C., 65 d.C., foi um dos expoentes intelectuais de Roma do início da era cristã, filho do retórico Marco Ennio Sêneca. Nasceu em Córdoba, na Espanha. Ainda jovem, foi levado para Roma, onde recebeu uma educação refinada, aprofundando-se em gramática, retórica e filosofia estoica. De saúde frágil, passou uma temporada no Egito quando tinha 20 anos, para tratamento. De volta a Roma, estabeleceu-se como advogado, alguém que falava no lugar de outra pessoa. Como conselheiro, tomou parte na corte do imperador Calígula, em 41 d.C. Messalina, mulher do imperador Cláudio, provocou o banimento de Sêneca para Córcega sobre acusação de adultério. Ele passou o exílio estudando e escreveu sobre suas Consolationes em 49 d.C. A nova mulher de Cláudio, Agripina, chamou-o a Roma para ser tutor de seu filho, L. Domitius. Em 50 d.C., Sêneca recebeu o cargo de pretor. Em 54 d.C., a morte de Cláudio, L. Domitius, pupilo de Sêneca, tornou-se o imperador Nero e passou a governar sob orientação de Sêneca. Em 55 d.C., Sêneca foi feito cônsul. Em 56 d.C., publicou De Clementina. Aos poucos, porém, Sêneca e outros conselheiros perderam a influência sobre Nero, e o governo deste se tornou cada vez mais tirânico. Em 62 d.C., Sêneca aposentou-se e passou a dedicar o seu tempo ao estudo e à escrita. Em 65 d.C., foi acusado de participar de um golpe para assassinar Nero, sem julgamento. Recebeu do imperador a ordem de cometer o suicídio, que ele cumpre, abrindo as veias. Um relato do seu suicídio pode ser encontrado no livro 15 dos Anais de Tácito. Sua obra compreende uma sátira, ensaios e diálogos filosóficos, cartas e várias tragédias. O pensamento de Sêneca, influenciado pela escola estoica, enfatizava medidas práticas por meio das quais enfrentar os problemas da vida e também a necessidade de se encarar a própria mortalidade e a morte. Sêneca, da vida e da obra, ideias inspiradoras e atuais. Lúcia Sá Rabelo, da vida. Lúcio Ennio Sêneca nasceu em Córdoba, Espanha. Seu pai foi Ennio Sêneca, chamado Sêneca o Velho, conhecido como retórico e do qual restou apenas uma obra escrita, intitulada Declarações. Sêneca, o moço, foi educado em Roma, tendo estudado retórica ligada à filosofia. Em pouco tempo, tornou-se conhecido como advogado e ascendeu politicamente, passando a ser membro do Senado romano e, mais tarde, questor,
magistrado encarado de funções financeiras. Em Roma, o triunfo político não acontecia impunemente, e a notoriedade de Sêneca suscitou a inveja do imperador Calígula. Entretanto, Sêneca foi salvo, pois Calígula morreu antes de poder destruí-lo. Dessa forma, Sêneca pôde continuar vivendo com relativa tranquilidade, o que, porém, não durou muito tempo. Em 41 depois de Cristo, foi desterrado para Córcega sob acusação de adultério, supostamente com Júlia Lívia, sobrinha do novo imperador Cláudio César Germânico. Na Córcega, Sêneca viveu cerca de 10 anos, sofrendo de grande privação material. Dedicou-se aos estudos e redigiu vários de seus principais tratados filosóficos, entre os quais os 3 intitulados Consolationes, Consolos, nos quais expõe as ideias estoicas clássicos de renúncia aos bens materiais e de busca da tranquilidade da alma por meio do conhecimento e da contemplação. Em 49 depois de Cristo, Messalina, primeira esposa do imperador Cláudio, foi condenada à morte. O imperador casa-se desta vez com Agripina. Pouco tempo depois, esta manda chamar Sêneca para se encarregar da educação de seu filho Nero, tornando-o em 50 depois de Cristo pretor. Sêneca casou-se com Pompeia Paulina e organizou um poderoso grupo de amigos. Logo após a morte de Cláudio, ocorrida em 54 depois de Cristo, o escritor vingou-se do imperador com um texto que foi considerado por muitos obra-prima das sátiras romanas. Quando Nero foi nomeado imperador, Sêneca tornou-se seu principal conselheiro e tentou orientá-lo para uma política de justiça e de humanidade. Durante algum tempo, exerceu influência benéfica sobre o jovem, mas aos poucos foi forçado a adotar uma atitude de complacência. Chegou ao ponto de redigir uma carta ao Senado para justificar a execução de Agripina, em 59 depois de Cristo, ordenada pelo filho. Nesta ocasião, foi muito criticado por sua postura frente à tirania e à acumulação de riquezas de Nero, incompatíveis com suas próprias concepções filosóficas. O escritor e o filósofo destacou-se por sua ironia, arma da qual se utilizava com muita sabedoria, principalmente nas tragédias, as únicas do gênero literário da antiga Roma, conhecida como versões retóricas de peças gregas. Elas substituem o elemento dramático por efeitos violentos como mortes em cena e discursos agressivos, demonstrando uma visão mais trágica e mais individualista da existência. Sêneca deixou a vida pública em 62 depois de Cristo. Dentre seus textos constam a compilação científica Naturalis Quaestiones, Problemas Naturais, os tratados de Tranquilitate Animi, da tranquilidade da alma, de Vita Beata, da vida beata, e talvez sua obra mais profunda, as Epistola Morales, dirigida a Lúcio, as cartas morais escritas entre os anos de 63 depois de Cristo
e 65 d.C. misturam elementos epicuristas com ideias estoicas e contém observações pessoais, reflexões sobre a literatura e crítica satírica aos vícios da época. Acusado de participar da conjuração de Pisão, em 65 recebeu de Nero a ordem de suicidar-se, que executou com o mesmo ânimo sereno que pregava em sua filosofia. Conta que sua morte foi uma lenta agonia. Abriu as veias do braço, mas o sangue correu muito lentamente. Assim cortou as veias das pernas. Porém, como a morte demorava, pediu ao seu médico que lhe desse uma dose de veneno. Como este não surtiu efeito, enquanto ditava um texto a um dos discípulos, tomava banho quente para ampliar o sangramento. Por fim, fez com que o transportassem para um banho a vapor e ali morreu sufocado. Do gênero epistolar. Ao gênero epistolar latino pertence aquelas obras escritas em forma de carta, ao evoluir, ultrapassando os limites da simples comunicação, chegaram a formar um amplo espectro, cartas privadas, públicas, oficiais abertas, doutrinais ou científicas, poéticas, etc., cujo único ponto em comum consistia na denominação epístola e na presença de um destinatário. Qualquer tema, como a filosofia, a poesia didática, um tratado sobre poética, etc., podia, nas mãos de um autor excepcional, tendo este um destinatário, converter-se numa epístola, embora ainda estivesse distante daquilo que, em princípio, embarca os limites do referido gênero. Esse gênero compreendeu em Roma uma mostra heterogênea de conteúdo e de forma. Podem ser encontrados diferentes temas que vão desde um simples convite para jantar ou uma recomendação, até questões filosóficas, declarações de amor ou frios comunicados oficiais. A epístola é um valioso documento para que sejam conhecidos acontecimentos históricos, bem como para um estudo do latim familiar, usado na intimidade entre amigos. Todos os autores utilizaram esse recurso. No entanto, houve aqueles que configuraram o gênero de forma definitiva. No que diz respeito às características formais, chama a atenção o fato de que não foi elaborada uma teoria sobre a arte da epistolografia, exceção feita de pequenas notas nos tratados de retórica. Apesar disso, há uma normatização que aparece na grande maioria dos textos, ou seja, nome do remetente seguido do nome do destinatário, as saudações por extenso ou abreviadas e as despedidas. Os diferentes tipos de epístolas encontradas na literatura latina são, a saber, carta privada, carta pública, carta oficial, carta aberta, carta doutrinária ou científica, carta proêmio ou dedicatória, carta poética. As cartas privadas de autores como Cícero foram, na sua grande maioria, publicadas, embora não tenha sido esse o objetivo primeiro. Tem determinadas características, como, por exemplo, destinatários determinados e assuntos compreensíveis somente para aqueles a quem se dirige. Surgem a partir de uma situação concreta e são breves, apesar de que, com o tempo, a extensão tenha variado muito.
Quanto ao conteúdo, podem ser cartas destinadas a dar informações a qualquer que esteja ausente, e cartas para comunicar um fato alegre, um tom alegre, ou manifestar pesar ou consolar alguém em tom mais grave e sério. Já a carta pública se considerava por ser destinada a um público mais amplo, tanto que o nome do destinatário é dispensável. Não há segredos nem intimidades, e o aspecto pessoal é deixado de lado, isto é, configura-se pela impessoalidade. O conteúdo é de caráter mais geral e a forma devia ser cuidada. A carta oficial tinha como objetivo estabelecer ou manter uma relação oficial entre indivíduos ou comunidades. Sua publicidade era restrita e a forma extremamente cuidada. Na carta aberta, por outro lado, eram expostas as próprias convicções morais, políticas ou sociais. Era extensa e dirigida a um público mais amplo que o destinatário, repleta de recursos retóricos. Tinha como objetivo influir na opinião pública em geral, refletindo, portanto, a pessoalidade do autor. A carta doutrinária ou científica tratava de questões filosóficas, morais ou científicas, sendo o seu público bem abrangente. Eram pequenos tratados, não havendo nenhuma semelhança com a carta privada. A carta proêmio ou de dedicatória era a realidade compreendida, a introdução a uma obra literária no qual era mencionado a quem aquela obra era dedicada, como, por exemplo, a dedicatória de Virgílio nas Geórgicas para Macenas. Por fim, a carta poética, muito cultivada em Roma, uma epístola em verso, de conteúdo variado, sempre dirigida para determinada pessoa. A pergunta a ser feita é: carta é literatura? Dependendo da situação, pode-se dizer que sim, uma vez que ao mesmo tempo medeia uma situação e também faz uma encenação através de um discurso, que não é aquele do ensaio, do romance nem da poesia. Por meio desse gênero, alguns autores acabam criando a sua marca, o seu estilo de se manifestar ao outro, o destinatário de seu discurso. José Castelo diz que o gênero epistolar é fracionado, excessivo e submisso às circunstâncias, portanto, sempre com aparência de verdadeiro. Acrescenta ainda que os escritores, fingindo-se crer, escreveram um lado amigo, sabem que seu verdadeiro interlocutor é a posteridade. Por sua vez, Melo e Castro afirma que, não sendo ficção, todas as cartas acabam por nos dar versões ficcionadas daquilo que nos querem dizer, existindo um hiato profundo entre o autor da carta nos quis comunicar, o que ele escreveu na carta e aquilo que o destinatário mais tarde lerá. Na perspectiva da revitalização que a carta enviada pode trazer para o próprio emissor, cabe fazer referência o que Maria Helena Werneck ressalta ao comentar a correspondência de Machado de Assis, referindo-se às cartas do período que compreende os anos de 1890 a 1908. Mostra que as mesmas não se constituem espaço de polêmica,
nem contém desabafos e confidências. Antes, apresentam um traço do individualismo grego que vem a ser retomado pelo movimento ascético cristão dos primeiros séculos, segundo Michael Foucault, que estuda a gênese da cultura de si. Segundo a autora, nessa correspondência podem-se ler cartas trocadas entre o escritor e intelectuais renomados ou jovens literatos. Da mesma maneira como tais cartas eram concebidas na prática epistolar de Sêneca, ou seja, uma escrita no qual é exposto o próprio estado de alma, são solicitados os dados conselhos a quem necessita, apresentando, porém, um retorno para o mais experiente. Quem escreve a outrem acaba reatualizando para si próprio as palavras enviadas. Como afirma a autora, em sua relação com os correspondentes, Machado amadurece maneiras de se posicionar em relação a si mesmo e de se manifestar em relação aos outros. Essa maneira ela chama de presentificação, retomando uma terminologia que Foucault emprega ao analisar a correspondência de Sêneca. O progresso dos correios e a contínua melhora das comunicações em determinado período da história favoreceram sobremaneira o desenvolvimento do gênero epistolar. Hoje, no entanto, já se lamenta o avanço das comunicações, uma vez que é cada vez mais raro haver troca de cartas tradicionais entre as pessoas. Na apresentação do livro, Prezado Senhor, Prezada Senhora, uma coletânea de estudos sobre cartas, as organizadoras alertam para a ameaça em que se transformou o correio eletrônico para esse tipo de correspondência tradicional. Da obra. Segundo Rodrigo Petrônio, sempre que nos deparamos com a publicação de cartas de escritores, tendemos a relacioná-la ao contexto de sua vida e ainda procurar aspectos pessoais das mesmas. Não lembramos do fundamental, ou seja, de que a epistolografia, isto é, a arte de exercitar o estilo literário em cartas, mais do que uma simples meio de comunicação, é um gênero literário como qualquer outro. A epístola não precisa efetivamente ser enviada aos destinatários. Pode muito bem ser um mero pretexto para o escritor criar um interlocutor fictício e assim poder, no fundo, dialogar consigo mesmo sobre os seus temas fundamentais. Assim, as cartas que Sêneca envia ao amigo Lucílio fazem parte de uma longa tradição do gênero epistolar, que se prolonga em autores modernos. A epístola como gênero, desde a antiguidade, sobre toda a série de formulações, desde a familiar até a elevada, é inovadora e múltipla, ganhando uma especialização estilística que predomina até o século XVIII. O itinerário da poesia epistolar, iniciada em Horácio, passa pelo Renascimento e alcança diferentes autores em diversas literaturas. Não se sabe se o amigo Sêneca, Lucílio, existiu ou se configura apenas em mero interlocutor imaginário criado pelo filósofo para desenvolver a sua filosofia à maneira de diálogo,
o que foi bastante comum durante muitos séculos. Quanto a Paulino, destinatário das cartas que formam sobre a brevidade da vida, o texto nos dá mais informações, apenas que era os praefectus anônima, encarregado do abastecimento da cidade. De acordo com algumas fontes, poderia se tratar do Pompeius Paulinus, o sogro de Sêneca. Segundo Petrônio, deve-se cuidar para que não seja feita uma leitura equivocada da obra do grande filósofo latino, pois muitos diluem o sentido mais profundo de sua obra de uma espécie de filosofia paliativa, cujo único objetivo fosse ajudar os seus próximos a extinguir a dor do espírito ou pelo menos amenizá-la. Dessa forma, continua ele, transformam sua simplicidade de propostas em superficialidade e o caráter mais profundo de sua filosofia em um auxílio a desamparados de todas as latitudes. Fazendo uso de um estilo próprio, Sêneca desenvolverá temas como a aprendizagem, a amizade, os livros, a morte. Esses se transformam em outros, tais como a possibilidade de atingir a tranquilidade da alma e os meios de fazê-lo, a supressão dos males do espírito, com o controle dos instintos, a fuga das multidões e o isolamento, o controle das paixões, como a única forma de libertar o espírito da matéria, o desapego dos valores terrenos e materiais e a doação radical da vida contemplativa do espírito. Sêneca não é apenas um escritor clássico, mais do que isso, é um autor que conseguiu forjar o modo de vida a uma concepção do mundo e do espírito em cujo núcleo se unem inextricavelmente e liberdade da consciência individual e o compromisso ético. Do ponto de vista de Petrônio, grande parte de sua ética está calcada na recusa dos valores vigentes e da vida em sociedade, com tudo o que ela tem de falso. Quanto ao tipo de discurso, cabe ressaltar que Sêneca, por estar dirigindo a Paulino, que não tem qualquer formação filosófica, usa de um vocabulário mais simples que tem como único objetivo o de descrever o seu interlocutor a se iniciar aos estudos filosóficos. Portanto, suas palavras crescem em valor e mostram sua atualidade. E não apenas isso, em meio ao grande espetáculo em que o mundo se transformou. Sêneca, com seu elogio da vida tranquila e reclusa, talvez esteja forjando em silêncio uma nova alquimia e uma nova forma de transfiguração. Aquela que talvez em vez um futuro próximo, nos trará de volta nossa tal conhecida e esperada realidade, que o leitor aprecie a incursão por essa fascinante obra de Sêneca, repleta de ideais inspiradores e atuais. Sêneca sobre a brevidade da vida.